Dar à luz a uma criança não é uma tarefa fácil. Basta perguntar a qualquer mãe, mas o parto dos humanos é moleza em comparação com as práticas de parto totalmente bizarras de certas criaturas em nosso planeta. De caracóis com anatomias muito infelizes a roedores que nascem cobertos de espinhos afiados. Aqui estão algumas das maneiras mais incríveis e malucas que os animais dão à luz. A colossal ave kiwi. O pássaro kiwi da Nova Zelândia não é como outras aves. É completamente incapaz de voar, se enterra no subsolo e leva quase 30 dias para produzir um ovo, mas não qualquer ovo. O kiwi é conhecido por botar o maior ovo em proporção ao corpo de qualquer ave da Terra. Essas aves não estão de brincadeira. Um único ovo pode ocupar até 25% da massa corporal da mãe. Isso seria como uma mãe humana comum dando à luz a uma criança de 4 anos. Os órgãos da mãe kiwi ficam tão comprimidos durante esse período que muitas vezes ela não consegue se alimentar nos últimos dias de gravidez. Mas uma vez posto, o filhote de kiwi tem uma vantagem competitiva nesse mundo assustador, porque ele já está bem desenvolvido. Como você pode ver, quando o filhote nasce, ele já está quase totalmente formado. Os cientistas teorizam que o filhote se desenvolve dessa maneira para ter a capacidade de correr e escapar de qualquer perigo após o nascimento. Embora eu não consiga imaginar que fugir de um predador seria uma maneira muito boa de entrar no mundo. Ainda assim, para nascer um pássaro que não voa, acho que você tem que começar a correr. Porcos espinhos dolorosos. Não é apenas o tamanho que pode dificultar o nascimento dos animais. Veja o porco-espinho, por exemplo. Esses roedores gigantes são famosos pelos espinhos afiados que cobrem seus corpos. E por boas razões. Com cada espinho contendo até 800 pequenas farpas ao longo da ponta, eles são incrivelmente dolorosos e difíceis de remover. Mas embora sejam eficazes em manter predadores afastados, você espera que essas pontas farpadas representem um problema terrivelmente doloroso para as mães grávidas. Então, como uma fêmea de porco-espinho dá à luz sem ser severamente espetada pelo bebê ao sair? Bem, quando os filhotes de porco-espinho nascem, de fato, são totalmente cobertos de espinhos. Eles são mais parecidos com pelos do que com espinhos no início. No entanto, esses espinhos começam a endurecer quando são expostos ao ar. Isso significa que complicações no nascimento, em que o porco-espinho nasce virado para o lado errado, podem deixar espinhos parcialmente endurecidos e incrustadas no canal de parto. Ai, que dor! Girafas gigantes. Não são apenas saídas dolorosas e filhotes extra grandes que tornam o nascimento de animais tão bizarro. As mães girafa também têm que se preocupar com sua altura. Esta famosa espécie de pescoço comprido pode atingir cerca de 6 metros de altura e geralmente dá à luz em pé, depois de gestar por cerca de 15 meses. Permitindo que cresça até cerca de 100 quilos. O filhote é geralmente empurrado para fora, através do canal de parto da mãe, com a cabeça e as patas dianteiras primeiro. Agora, o corpo dessa mãe grávida está a cerca de 2 metros do chão, o que significa que quando o filhote é empurrado para fora, ele literalmente cai no chão. Normalmente, derrubar um recém-nascido de cabeça para baixo tem sérias repercussões, mas para as girafas, na verdade é tudo parte do processo de romper o cordão umbilical. Na verdade, também pode ser mais seguro, porque se a mãe se deitar durante o parto, aumenta as chances dela esmagar ou machucar por acidente o filhote. Parece que as girafas trocaram sua vantagem em altura por algumas células cerebrais perdidas caindo de cabeça no nascimento, em uma troca evolucionária muito incomum. Crocodilos anões perigosos. Quando você pensa em algo botando um ovo, deve estar imaginando uma galinha ou outro pássaro. Mas não são apenas pássaros que botam ovos. Essa característica incrível também é compartilhada por muitos répteis. Embora répteis famintos por carne, como o crocodilo anão africano, possam parecer cruéis, eles são incrivelmente gentis quando se trata de seus filhotes. Eles constroem ninhos nas margens dos corpos d'água, onde depositam sua ninhada de cerca de 10 ovos. Isso é para mantê-los escondidos de predadores e protegidos de uma linha de água que sobe e desce. Depois de 3 meses com a mãe grudando de perto, os crocodilos recém-nascidos começam a sair de seus ovos. Mas aqui está a parte maluca. A mãe então vai transferir os filhotes para a água usando apenas a boca. Ela até ajuda a remover os ovos de bebês presos com os dentes. Para um animal que consegue arrancar sem esforço pedaços de sua presa com uma força de mordida de até 1.590 kg por centímetro quadrado, o processo deve exigir um controle incrível. Um movimento errado ou reflexo por acidente, e aquelas pequenas incubações poderiam facilmente acabar se tornando o lanche da mamãe. Esse não é o tipo de refeição em família que a maioria das mães tem em mente. Caranguejos vermelhos radicais. Todos os anos, na Ilha do Natal, milhões de caranguejos vermelhos migram para a costa para produzir um dos mais impressionantes espetáculos de parto em massa do planeta.
Enquanto a visão de todos aqueles caranguejos é alucinante por si só, a desova é de alguma forma ainda mais maluca. Após o acasalamento, os caranguejos fêmeas irão produzir cerca de 100 mil ovos em suas bolsas de gestação e esperar ao longo da costa da ilha por cerca de 2 semanas, enquanto se desenvolvem. Quando chegar a hora certa, as fêmeas dos caranguejos vão se empolerar na água e soltar milhares de ovos no mar. Assim que os ovos atingem a água, as larvas de dentro começam a eclodir, e no momento em que flutuam livremente, é aí que termina o envolvimento de sua mãe. Pode parecer um pouco radical deixar sua prole completamente desprotegida no mar, mas isso faz parte da velha técnica de reprodução de sobrevivência do mais apto. Mesmo que inúmeras larvas sejam perdidas pelas correntes oceânicas ou devoradas pelos peixes, aquelas que sobrevivem e se desenvolvem no mês seguinte voltam para a ilha. Nos anos bons, onde milhões desses minúsculos jovens de 5 milímetros de largura voltam, eles invadem a praia da ilha em massa, rastejando como o tapete vivo mais estranho do mundo. É um fenômeno um pouco perturbador, mas hipnótico de assistir. Não dá vontade de enfiar a mão ali dentro? Cangurus loucos. Os cangurus da Austrália são muito famosos por suas práticas incomuns quando se trata de criar bebês. Mas fica muito mais estranho do que apenas uma bola de pelo fofa em uma bolsa. Com apenas cerca de 33 dias de gestação, o canguru de tamanho minúsculo emerge de um dos 2 úteros da mãe. É incrivelmente subdesenvolvido, não tem membros posteriores, e não pode ver e nem ouvir. No entanto, os incríveis instintos dessa criatura a levam para subir pelo pelo da mãe, em direção a uma bolsa em seu estômago. Embora possa parecer apenas um bolso de pele, a bolsa na verdade serve como um berçário completo. Uma vez que o filhote está com segurança dentro, ele se fixa à teta de sua mãe e se desenvolve ali por 6 meses antes de saltar pela primeira vez. Essas magníficas mães marsupiais podem cuidar de até 3 filhotes, cada um em diferentes fases da vida, tudo ao mesmo tempo se necessário. Eles podem segurar um na bolsa, um no útero e um filhote mais desenvolvido no chão. O corpo da mãe é ainda inteligente o suficiente para evitar que um novo óvulo fertilizado se desenvolva até que o filhote de sua bolsa tenha saltado para longe. Mas hipoteticamente, se a mãe acabasse com um filhote preguiçoso que se recusasse a pular, isso faria dele um canguru ou um saco de batatas? Me conta aí nos comentários. Os estranhos pentauros do açúcar. Tem mais um animal abaixo da terra que dá à luz de uma forma incomum, mas este está levando a coroa como o mais fofa. Este gambá do tamanho da palma da mão é um pentauro do açúcar, um marsupial que tem tiras finas de pele sobre os braços, que lhes permitem planar de árvore em árvore. Mas a coisa mais estranha sobre isso tem que ser a maneira como dá à luz. Por volta de 16 dias de gestação, a pequena criatura rosa emerge, medindo cerca de meio centímetro de comprimento. Da mesma forma que o canguru, o filhote de pentauro do açúcar nasce incrivelmente subdesenvolvido, com seus olhos e orelhas ainda fechados. Usando aqueles fortes instintos marsupiais, ele gira em direção à bolsa da mãe, o que felizmente leva apenas cerca de 5 minutos. Para ajudar no seu progresso, a mãe vai lamber um caminho de sua cloaca até a bolsa, permitindo que o filhote se agarre mais facilmente a seu pelo. Uma vez dentro da bolsa, o filhote amadurece ali por mais 70 dias. Essa bolsa elegante e segura permite que a mãe deslize e busque comida, enquanto alimenta e cuida de seu bebê. Quando um filhote de pentauro do açúcar se sente pronto para um pouco de independência, tudo o que precisa fazer é abrir suas próprias asas e voar. Caracóis surpreendentes. O caracol terrestre africano pode ser uma das criaturas mais lentas, mas por incrível que pareça, também é uma das espécies que se reproduzem mais rápido no mundo. Esses gastrópodes gigantes são hermafroditas, o que significa que cada caracol tem órgãos reprodutivos masculinos e femininos. Portanto, tecnicamente, todos são capazes de pôr ovos. Cerca de 2 a 3 semanas após o acasalamento, o caracol prenho põe ovos para fora dos poros genitais de seu corpo. Este é um pequeno tubo conectado a seu sistema reprodutivo, irritantemente perto do rosto do caracol. Você ouviu direito, sua boca, olhos e órgão reprodutivo estão tão próximos que, tecnicamente, essa coisa pode assistir a si mesmo botando esses ovos. Mas não é tudo. Em apenas um lote, esses moluscos colossais podem colocar até 500 ovos. Os bichinhos se reproduzem a cada 2 a 3 meses, e com 500 ovos por vez, é incrível que um exército de caracóis gigantes ainda não tenha tentado dominar o mundo. Eu não estou preocupado, no entanto. Eu, pelo menos, dou as boas-vindas a esses mestres viscosos. Cabras e seus filhotes. Apesar de ter uma das faces mais estranhas do mundo animal, a coisa mais estranha sobre uma cabra comum é a forma como ela dá à luz. Em média, os cabritos gestam no útero por cerca de 5 meses antes de fazerem sua grande entrada no mundo. Quando a mãe cabra entra em trabalho de parto, uma espécie de bolha geralmente é empurrada para fora antes da criança.
Essa é a membrana amniótica, cheia de líquido amniótico. Embora possa parecer algo arrancado diretamente de um filme de terror, essa bolha envolve a criança conforme ela se desenvolve, agindo como uma almofada de troca de nutrientes enquanto ela está no útero. Eventualmente, a criança nasce em seu saco amniótico. Naturalmente, a mãe então começa a limpar a criança, lambendo e comendo o saco. Você deve estar perguntando, agora é realmente hora de um lanchinho? Mas é realmente um processo vital para garantir que o bebê não fique comprimido e possa respirar. Mesmo que o resultado final seja uma mãe e um filhote feliz, tudo veio de uma bolha muito esquisita. Pitons protetoras. Pitons constituem algumas das maiores espécies de cobras constritoras do mundo, mas isso não significa que não tenham um lado suave. Ao contrário de suas primas, as jiboias, que dão à luz a filhotes vivos, as pitons botam ovos. Os números mudam de uma para outra, mas as maiores são capazes de produzir até 100 ovos em uma única ninhada. Mas enquanto a maioria das espécies de cobras que colocam ovos abandonam eles, as pitons são conhecidas por se enrolar ao redor de sua ninhada, num processo de proteção conhecido como chocadeira. Se as temperaturas ficarem muito baixas, as mães de certos tipos de pitons vão contrair seus músculos e estremecer para manter os ovos aquecidos. O corpo da mãe gera calor para seus ovos por meio desse tipo de movimento, mas para o olho destreinado, parece até que ela está soluçando. Após cerca de 60 dias, sob o olhar atento da mãe, os ovos começam a eclodir. Mas não é um conto de fadas. Uma vez que estão livres, as cobras bebês ficam por conta própria. E o resto é história. Elefantes extraordinários. Fazer um elefante bebê requer muito tempo e paciência, pois ele tem o período de gestação mais longo de qualquer mamífero do planeta, levando cerca de 21 meses para produzir o que normalmente é uma única prole. Um filhote de elefante africano chega ao mundo geralmente pesando cerca de 91 kg. Isso é quase 30 vezes o peso de um bebê humano. Mas nascimentos de elefantes não são apenas maiores, são muito mais estranhos também. Durante o parto de uma elefante grávida, como você pode ver aqui, um saco amniótico pode ser empurrado para fora primeiro, com uma aparência de balão. Isso é semelhante ao nascimento da cabra, só que em uma escala muito maior. Depois que o enorme filhote nasce, a mãe sopra e esfrega a bolsa do recém-nascido, encorajando ele a respirar e se mover. Mas isso não é tudo. Se a mãe for de um rebanho de apoio, os outros elefantes podem se unir ao redor dela e do filhote, em uma incrível demonstração de unidade, proteção e curiosidade. Você precisaria de culhões de mamute para tentar mexer com aquela mãe e sua turma. E aí, algum desses nascimentos fez a sua pele arrepiar? Ou algum deles simplesmente explodiu sua mente, te deixando maravilhado? Conta aí nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.